Amém, queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, vamos nos colocar de pé. Amém. Glória a Deus. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmos 121. Nós estamos dando início ao nosso culto deste domingo. Você que está em casa, convido você a cultuar juntamente conosco, louvar e agradecer o nome do Senhor. Deus é fiel, Ele que nos guarda, que nos protege, é o Senhor da nossa vida. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no Salmos 121: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Aleluia. Ele é o nosso Deus que não dorme, constantemente está a nos cuidar. Nesse momento, coloque a sua Bíblia aí na sua cadeira. E você que está em casa, tenha o seu momento com o Senhor, consagre Ele esse culto, o seu culto. Você veio para oferecer um culto ao Senhor. Então tenha o seu momento nesta hora, consagre a sua vida, seu coração. Fala: Senhor, aqui eu cheguei, eu vim, ó Deus, oferecer ao Senhor meu cântico, o meu louvor, a minha adoração. Eu vim oferecer ao Senhor, Deus, a minha oração, a minha vida, o meu coração quebrantado, entregue na tua presença. Senhor, nós queremos louvar e agradecer o teu nome. Queremos te agradecer, ó Deus, por esta semana que passou, por esta que se inicia hoje. Agradecemos pelo teu cuidado, pela tua fidelidade. Agradecemos porque o Senhor é conosco constantemente. Agradecemos, ó Deus, porque tu és o nosso socorro bem presente, Deus. Tu és aquele que não dorme. A tua palavra diz que o Senhor nos cerca, nos cuida. O Senhor está a velar pela nossa vida. Te agradecemos por isso, meu Paizinho querido. Te louvamos nesta noite. Recebe o nosso culto, ó Pai. Ó Deus, derramado neste lugar, em cada coração que nos assiste, ó Deus, Pai, que nos acompanha pelas redes sociais. Senhor, toca na vida de cada um. Que seja um dia, um culto ímpar, que seja um tempo, ó Deus, Pai, agradável ao seu coração. Que seja um tempo, ó Deus, onde nós possamos tocar o Senhor, entrar no Santo dos Santos, estar diante de Ti. Receba cada, ó Deus, cântico entoado neste lugar, cada mão levantada, cada oração, cada coração quebrantado e contrito. Tu conheces cada um pelo nome e o Senhor sabes exatamente como cada um chegou aqui nesta noite e como cada um se encontra, ó Deus, na onde eles estão. Deus, Tu és o Deus onipotente, onipresente, onisciente, Tu sabes todas as coisas. Todo o poder está nas Tuas mãos e o Senhor está presente onde nós o invocamos. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, derrama do Teu poder nessa noite. Que essa noite seja uma noite especial na vida de muitos, na nossa vida neste lugar, Deus. Que o Senhor ministre sobre a nossa vida. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nessa noite de soprar sobre nós. E que o Senhor nos enche. Que não venhamos sair deste lugar como nós chegamos, mas que possamos sair cheios do toque das Tuas mãos, Pai, para que possamos, ó Deus, prosseguir por mais um dia, por mais uma noite. Oh Pai, fica conosco, recebe o nosso culto ao Senhor, recebe cada vida que chegou aqui. Sabemos que o Senhor tem algo especial e individual na vida de cada um. Que a Tua bênção tenha liberdade nessa noite. Que ela encontre lugar no coração, Deus, receptivo da Tua presença. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos dar uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu te convido a orar comigo nessa noite, igreja. Você possa cantar ao Senhor com as suas palmas, vamos adorar ao Senhor de todo o teu coração. Aleluia, Jesus.
Se há motivos no seu coração para você agradecer, faça isso nessa hora. Que Ele possa continuar reinando sobre a sua vida. Jesus, Ele é bom, Ele é misericordioso. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, a razão do meu viver, ó minha canção. Tu és bom. Tu és bom, Tu és Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna, és minha canção. Rei do meu coração, seja meu esconderijo, razão do meu viver, ó minha canção. Tu és bom, Tu és bom, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, ó minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, ó minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, ó minha canção. Tu és bom, Tu és bom, Tu és não me deixarás jamais. Tu 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 não me deixarás
queridos, vamos orar pela nossa semana, orar pela nossa casa, família, país, nação, cidade. Em especial hoje nós temos um pedido de oração da Fátima Lúcia Milanês, o pedido da irmã Márcia em favor da vida dela, que está com depressão. Amém, queridos? Dê a mão para a sua família que está com você, principalmente com ela, e vamos orar pela nossa semana, no nome de Jesus. Pai, nós queremos orar e queremos colocar a nossa vida diante da Tua presença. Queremos orar pela nossa semana, mais uma semana, e nós temos o privilégio de começar juntamente com o Senhor. Temos o privilégio, Deus, de estar com o Senhor, de andar com o Senhor, de ter o apoio, o auxílio, e como nós cantamos agora, o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos abandona. Ó Deus, em detrimento das nossas limitações, dificuldades, problemas, a Tua boa mão é sempre conosco, nos ajudando, fortalecendo, ensinando, corrigindo, disciplinando. Por isso nós queremos consagrar a nossa vida ao Senhor. Tudo que nós vamos viver nesta semana, porque sempre dizemos aqui que o Senhor está no nosso amanhã, o Senhor conhece o nosso amanhã. Por isso nós, ó Deus, oramos ao Senhor, consagrando a nossa semana, pedindo a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, que o sangue de Jesus seja sobre a nossa casa, guardando, livrando, protegendo toda doença, toda enfermidade, toda virose, que a nossa casa seja guardada, blindada pelo sangue de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre, todo espírito de morte, todo espírito de acidentes, tudo que não procede, não provém do Senhor, nós, ó Deus, repreendemos pelo poderoso nome de Jesus. Nós oramos ao Senhor, ó Deus, nesta noite. E, ó Deus, oramos pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso sangue. Ó Deus, profetizamos a Tua palavra sobre a nossa casa. Sabemos que o Senhor tem um propósito, um plano, ó Deus, na nossa vida. Por isso nós oramos ao Senhor. Oramos pelo Brasil, oramos pelo Mato Grosso do Sul, oramos pela cidade de Três Lagoas, oramos, ó Deus, pelas autoridades constituídas, pelo presidente do Brasil, todos os governadores, prefeitos, vereadores, todos os homens que estão investidos de autoridade, que a boa mão do Senhor seja sobre eles, a justiça, a bondade, a graça do Senhor se manifesta, Deus, ó Pai, no meio desta nação. Nós queremos, ó Deus, de forma especial, apresentar a vida de Fátima Lúcia Milanês, que está, Deus, com um quadro de depressão. Queremos que o Senhor a visite aonde ela estiver, que o Senhor coloque os Teus anjos acerca da vida dela, que, ó Deus, ó Pai, que este sentimento, que esta opressão, que esta depressão seja quebrada pela oração da igreja. Nós profetizamos cura, profetizamos saúde emocional, espiritual, saúde física na vida, Deus, desta mulher. Visita ela, toca na vida dela, que ela seja, ó Deus, tocada, que o Senhor dê a ela alívio, que o Senhor dê a ela ânimo, que o Senhor, Deus, renove as suas forças para que ela se levante e para que ela possa dar prosseguimento à vida dela. Nós oramos consagrando, abençoando, ó Deus, bendizendo o Teu nome sobre a vida dela. Nós levantamos a nossa voz em oração e oramos por ela. Dona Fátima, abençoa. Ó Deus, coloca a Tua boa mão sobre ela, Pai. Assim nós oramos, encerrando a nossa oração desta noite, pedindo a bênção do Senhor sobre esta igreja, a bênção do Senhor sobre as famílias, que o Senhor continue, ó Deus, ó Pai, abençoando, fortalecendo, sustentando, que esta igreja possa passar por esta crise, esta pandemia, fortalecida no Senhor na oração, e o Senhor possa cumprir o Teu propósito na nossa vida e através da nossa vida, no nome poderoso de Jesus. Amém, igreja? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus. Nós vamos cantar mais um louvor. Se você trouxe ao Senhor os seus dízimos, as suas ofertas, Desofilácio está aqui à direita, você pode vir em nome de Jesus.
da semana são os de sempre, de segunda a sexta, das 13 às 17, a igreja está aberta à disposição da igreja. Se alguém precisar de alguma coisa, é só nos procurar. Ou eu, ou a pastora, ou a Camila vai estar aqui na igreja e nós vamos fazer aquilo que for possível pela sua vida. Seja uma oração, seja uma conversa, seja alguma coisa aí. Amém? Terça-feira nós temos estudo bíblico, começamos um novo tema. Então, na terça-feira, às 19 horas, nós estamos começando um novo tema. Nós encerramos a questão de Apocalipse, vamos começar agora um novo tema, na terça-feira. Então, das 19 às 20 horas, nós teremos aí nosso estudo bíblico. Eu vou repetir para você. A Bíblia diz assim que a gente perece por falta de conhecimento. Vocês têm oportunidade de vir, de aprender, de estudar. Então aproveite. Aproveite para você poder conhecer, aprender a palavra de Deus. Alguns negligenciam, outros não pensam sobre o assunto, outros talvez não tenham interesse, ou talvez a pessoa pense assim, eu já sei. Eu aprendi com os anos no seminário que ninguém sabe tudo. Por mais que você saiba, sempre tem alguma coisa nova, uma frase, uma colocação, uma forma de apresentar aquele assunto. Então, aproveite, estude, aprenda, porque Jesus disse que nós perecemos por falta de conhecimento. Tá bom? Então, aproveite. Terça-feira, 19 horas, às 20 horas, estudo bíblico. Nós estamos fazendo online a live por causa dessa questão da pandemia, mas quando passar isso aí, não vai ser ao vivo, tá? Eu posso até gravar, colocar no YouTube depois. Mas uma coisa que a igreja precisa entender é que esse culto que está sendo gravado para as pessoas que não podem vir à igreja por causa da restrição da pandemia. Só que tem muita gente fazendo o seguinte, está no Facebook, não vou na igreja não. Eu poderia pensar igual a vocês e gravar em casa. Só nem aqui. Então a gente não pode inverter as coisas. A live é para os pais que têm filhos pequenos que não têm com quem deixar, pessoas idosas que não podem vir por causa da restrição dos decretos da prefeitura. Então, irmãos, venha à igreja, aprenda, estude, lembre-se, todo conhecimento ele tem o seu lugar na nossa vida. Uma coisa que você aprende hoje pode livrar você de muitos mais, tá bom? Outra questão, quinta-feira tem um culto de oração, pouquíssimas pessoas estão vindo orar. Então, toda ação gera uma reação, tá bom? Então, é aquela história que eu sempre falo para vocês, orem em tempo de paz. Você não precisa esperar vir uma tribulação na tua vida. Você não precisa esperar acontecer algo ruim na tua vida para você entender que oração, jejum e meditação na palavra não é opcional. Faz parte da nossa caminhada. É o tripé. Bíblia, oração, igreja, jejum. A gente precisa aprender que essas coisas precisam ser constantemente guardadas na nossa vida. Porque senão, filho, vai acontecer no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos. Sabe o que aconteceu nos Estados Unidos? A igreja morreu, está morrendo. Porque eles começaram com esse negócio de internet, culto online, e a igreja foi esfriando. Não vou nem falar da Europa, porque a Europa está morta faz anos. Eu fui o ano passado na Itália, lá o evangelho está morto. Tem meia dúzia de gato pingado na Itália, em alguns lugares na França. A igreja, o cristianismo lá está morrendo. Tá bom? E como é
conheço isso, pastor. Essa história do culto online, ceia online, culto online, assisto o que eu quero, quem eu quero. Aí eu ouço 10, 20 pregações, aí você pensa assim, não, eu estou me alimentando, não está, querido. Quando você escolhe o que você quer ouvir, você não está se alimentando. Você só se alimenta quando você ouve o que você não quer. Você vem aqui e você fala assim, o que Deus vai falar comigo? E aí a palavra que Deus dá, às vezes não é o que você quer ouvir, mas é o que você precisa ouvir. É como você vai a um hospital. Você não chega lá no médico e fala para o médico assim, eu quero tal remédio e tal remédio. O médico vai falar, a sua doença é tal e você tem que tomar tal remédio. Entenderam? Então, não inverte as prioridades não, querido. Porque o fim dessa história eu já conheço. Basta você estudar um pouco a história da igreja e você vai ver como que a Europa morreu. O Evangelho lá morreu. Como que está nos Estados Unidos hoje? Aí está chegando no Brasil essa onda de igreja online. Não preciso congregar, não preciso de pastor, não preciso dar satisfação. Aí você vai começar a viver um evangelho esquisito, aonde você faz o que você quer, quando você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer. E na hora que você menos esperar, você vai estar no grupo dos desigrejados. E esse grupo diz, não precisa de igreja. A igreja não é a estrutura. A igreja somos nós. Aí vai um discurso bonito. Só que depois de 1 ano, 2 anos, a maioria dessas pessoas se desvia. E elas viram cristãos nominais. Você já ouviu falar, o católico não praticante? Você já ouviu essa frase? Agora chegou a hora do cristão evangélico não praticante. Tome cuidado com isso. Venha aos estudos, venha à oração, venha aos cultos para você poder ouvir a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1. Quero falar com um tema hoje que Deus colocou no meu coração. Preço da glória. Todo mundo quer glória, todo mundo quer bênção, todo mundo quer vitória, todo mundo quer conquista, todo mundo quer sucesso, todo mundo quer um monte de coisas. Mas como eu estava conversando com um amigo meu hoje, tudo tem um preço. Tudo tem preço, irmãos. Qualquer coisa que você quiser nessa vida, e na por vir, vai ter um preço. Jesus pagou o preço da nossa salvação. Se você quiser comprar uma casa, vai ter um preço. Se você quiser comprar um carro, vai ter um preço. Se você quiser estudar, se você quiser fazer qualquer coisa que você pensar nessa vida, tem um preço. E o preço aqui não é só financeiro. É um preço de atitude, é um preço de postura, é um preço. E eu gostaria de meditar com vocês hoje em Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 38, nós vamos ler assentados mesmo. Se você achou, fala glória a Deus. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entretanto, o anjo entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai.
e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na tua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E então disse Maria: aqui está a sua serva, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Pai, nós queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração pela tua palavra. A tua palavra é rica, ela é santa, ela é poderosa, e ela tem o poder de exortar, de ajudar, de fortalecer, de animar, de ensinar, de abrir os olhos, os ouvidos. A tua palavra, ela vem de encontro ao nosso coração e nos ensina e nos revela a tua boa, poderosa e majestosa vontade, no nome de Jesus. Antes de eu entrar na mensagem, eu preciso esclarecer algo para vocês. Maria foi colocada pela Igreja Católica num lugar que não é dela. Ela não é mãe de Deus. A Igreja Católica, no decorrer dos séculos, pegou Maria e fez dela uma deusa. Fez dela alguém como se fosse a 4ª pessoa da Trindade. Maria não é Deus. Maria não é a 4ª pessoa da Trindade. Maria não gerou Deus. Até porque isso era impossível, porque uma criatura não pode criar um Criador. Isso é uma questão de lógica. Jesus já existia. O Evangelho de João diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava com o Pai no início de todas as coisas, e é impossível que uma mulher, séculos, milênios depois, pudesse gerar Deus. Não tem como. Mas na verdade, o que acontece é que, como Jesus já existia, era necessário que ele viesse à terra, fizesse homem, e como homem providenciasse a nossa remissão, o nosso perdão e a nossa salvação. Por isso que a Bíblia chama Jesus de Filho de Deus e Filho do homem. E Maria é a mãe de Jesus, homem. Aquele que viveu como homem, morreu como homem para nos salvar e nos redimir. Lembrando a igreja que ele não deixou de ser Deus, mas a Bíblia diz que ele não usou a prerrogativa de Deus, antes se esvazia de toda a sua glória, e como homem ele faz a obra de redenção da humanidade. Então, existe o que nós chamamos de sofisma, que é uma mentira que parece verdade. Se Jesus é Deus, e se Maria é mãe de Jesus, logo Maria é mãe de Deus. Não. Maria não é a mãe de Deus, Maria é a mãe de Jesus, homem. E eu queria dizer para vocês também que a igreja evangélica comete um outro erro, o oposto da igreja católica. A igreja católica pegou Maria e colocou numa posição de Deus, e a igreja evangélica pegou Maria e colocou numa posição, sabe Deus aonde? E nós precisamos olhar para a palavra de Deus e olhar, porque se está escrito a história dessa mulher, é porque há alguns princípios que nós podemos aprender com ela. Por isso eu poderia pregar a mensagem de hoje em vários lugares, porque a Bíblia está repleta de homens e mulheres que estão dentro do contexto da mensagem de hoje, mas o Espírito do Senhor colocou no meu coração Maria, porque de todos os personagens bíblicos, ela tem um detalhe diferente dos outros. Por isso nós usamos o exemplo dela como base da nossa pregação. Amém, queridos? Como eu disse, o tema da mensagem é o preço da glória. E aí você pensa, qual é o preço da glória?
biblicamente falando, obediência. Irmãos, você pode orar, você pode jejuar, você pode ser tudo que você quiser, mas se você não obedecer a palavra de Deus, você simplesmente não serve. É necessário que a gente entenda, que todos nós entendamos no decorrer da nossa vida, hoje, talvez a partir de hoje, talvez você até já sabe, talvez não, mas a partir de hoje, talvez você olhe para esse assunto com outros olhos. É necessário que você entenda que a obediência é um dos assuntos mais importantes da Bíblia. É muito mais importante do que a maioria das coisas que você imagina. É muito, quando você começa a estudar os versículos, as passagens que tratam sobre obediência, você vai ver que para Deus obedecer é mais importante do que sacrifícios. Para Deus obedecer é mais importante do que jejum. Para Deus é mais importante obedecer do que qualquer coisa que você possa fazer. Deus tem mais prazer na obediência do que em qualquer outra coisa que você possa oferecer para Ele. Em outras palavras, é assim: não adianta você cantar, tocar, pregar, falar, dizimar, ofertar, evangelizar. Não adianta você fazer tudo se você não obedece à vontade de Deus. Pastor, mas nós estamos limitados, temos as nossas dificuldades, etc, etc. Tudo bem, querido, mas dentro do que nós estamos falando, que no meio da nossa caminhada é necessário que você entenda que você vai estar diante constantemente de situações em que você vai ter a vontade de Deus e a vontade do homem, a vontade de Deus e a vontade do mundo, a vontade de Deus e a vontade de Satanás, a vontade de Deus e a sua própria vontade, o seu próprio desejo. E a questão é que você vai obedecer alguém. Você vai obedecer a si mesmo, você vai obedecer o mundo e você vai obedecer a Satanás, ou você pode obedecer o Senhor. A questão é que a obediência na Bíblia ela tem 4 palavras. Nós no português temos um pouco de dificuldade de entender isso, porque para nós obedecer é obedecer em qualquer situação, em qualquer circunstância. Se você entrar no Google ou procurar um dicionário, você vai lá para obedecer. E aí você vai ter uma definição, e uma só definição, mas na Bíblia não. Obedecer na Bíblia significa dar ouvidos. Obedecer na Bíblia significa ouvir para dentro. Obedecer significa se submeter à autoridade de alguém. E existe uma palavra, potemai, que significa ceder à autoridade de alguém. A obediência para Deus está relacionada a você abrir mão da sua própria vontade e fazer a vontade dele. É necessário que a gente entenda isso, porque quando você abre a sua Bíblia, se você quiser abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, verso 8, a Bíblia está dizendo que o próprio Jesus diz que ele se esvaziou da sua glória, abriu mão da sua glória, e o versículo 8 específico está dizendo que ele foi achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A Bíblia está dizendo que Jesus cumpriu o propósito de Deus por um detalhe importante. Todo o resultado e toda a glória de Jesus em relação ao que ele fez está pautado no fato de que ele se esvazia, que ele se humilha e que ele obedece a Deus até a morte. Jesus não está falando para mim e para você de algo que ele não fez, que ele não viveu. Jesus está falando, a palavra do Senhor está falando que Jesus, ele cumpre a vontade de Deus pelo fato dele fazer a vontade do Pai dele. A Bíblia diz que ele ora no Getsemane 3 vezes, dizendo: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Na terceira vez o Senhor ficou calado, o Pai. E ele disse: então cumpra-se em mim o teu querer. Obedecer é um assunto muito importante. Se
Se você pegar lá em Adão, qual foi o problema de Adão? Desobedeceu a palavra. Qual foi o problema de Eva? Desobedeceu a palavra. Qual foi o problema de Caim? Desobedeceu a palavra. Desobedeceu aquilo que Deus queria. Desobedeceu aquilo que era a orientação do Senhor. Desobedeceu. Quando que a nossa vida entra num colapso? E quando que nós experimentamos o caos na nossa vida? Quando nós desobedecemos a vontade e a palavra de Deus. Por quê? Porque Romanos 8 diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas tem um problema. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, porque Ele sabe o que é melhor. Ele é Pai, Ele é Deus, Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Mas toda vez que a palavra de Deus vem ao nosso coração e Deus requer obediência, vai contra a nossa vontade. Por isso que obedecer é difícil, porque quando Deus pede obediência para você em alguma coisa, é porque Ele sabe que a tua vontade não é aquela. Por isso Ele pede de você obediência. Nós temos uma passagem em 1 Samuel 15, 22. Samuel, Saul, a maioria de vocês conhece esse trecho. Samuel falou para ele: olha, prepare todas as coisas que eu vou lá oferecer o sacrifício. Deus fala para ele: olha, vai lá, conquista, mata, tal, não é para poupar ninguém. Mas aí quando Samuel chega lá, ele ouve um balido de bois, bezerros, cordeiros. Aí ele pergunta para Saul assim: o que é isso aí que eu estou ouvindo? Aí Saul falou: não, sabe o que é? Eu poupei, eu quero separar isso para oferecer ao Senhor. E Samuel faz uma declaração muito séria. Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. E ele fala: é melhor obedecer do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Muito melhor para Deus que você obedeça a palavra dEle, a vontade dEle, do que você faça qualquer outra coisa para Ele. A obediência à vontade de Deus, para Deus, é muito mais importante do que qualquer culto que você possa dar a Ele. Obedecer à vontade dEle, para Ele, é mais importante do que você dizimar, ofertar, trabalhar, pregar, evangelizar, cantar, tocar, e você pode completar a lista aí. Não adianta absolutamente nada para Deus você fazer todas as coisas se você desobedece preceitos e princípios da palavra do Senhor. Obedecer é você se submeter à autoridade de Deus. É você falar assim: eu reconheço a autoridade de Deus na minha vida. Obedecer significa conhecer o caráter de Deus e saber que tudo que você faz tem consequências. Obedecer é entender a paternidade de Deus, de saber que Deus é um Pai bom, amoroso e que nunca deseja o mal dos seus filhos. Obedecer é ceder, é abrir mão da sua vontade pela vontade de Deus. É você falar: Deus, a minha vontade é essa, mas por causa do Senhor, eu vou abrir mão da minha vontade e vou fazer a tua vontade. Obedecer é fazer não o que eu quero, mas sim o que eu não gosto e o que eu não desejo. Eu sirvo a Deus há alguns anos já, e eu poderia contar para vocês inúmeras vezes que Deus me pediu coisas que eu não queria fazer. Uma delas que eu me lembro foi ir para Belo Horizonte. O meu espírito não queria ir. Talvez porque lá dentro de mim eu soubesse que seriam anos ruins para mim, Júlio, homem. Para a minha vida espiritual, para o meu ministério, foi maravilhoso. Mas para mim, Júlio, homem, foi horrível.
doloroso. Foi a primeira e única vez que eu usei a palavra desistir. Vontade de desistir foi lá. Às vezes a gente vive situações em que você não quer fazer algo, mas aí Deus chega e fala: mas eu quero que você faça isso. A maioria de vocês, pelo menos eu conheço a vida da maioria de vocês, a maioria de vocês já viveu isso. Às vezes Deus pede para você algo que você não quer fazer, mas obedecer é você entender que as coisas de Deus são mais altas. Isaías 55 diz: o meu caminho não é o teu caminho, os meus planos não são os seus planos. Quando você pensa em algo, você pensa no prisma humano, terreno. Quando Deus fala alguma coisa, Deus está falando, analisando o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Quando você pensa e tenta decidir coisas, você está pensando apenas no plano sentimental, emocional, daquilo que está sendo desconfortável para você, daquilo que você não quer fazer. E é complicado, por quê? Porque obedecer é você fazer exatamente o que você não está querendo fazer, mas que Deus sabe que é o melhor para você. Por isso que a Bíblia diz que quando a nossa vontade choca com a vontade de Deus, a gente não vai gostar. O que a gente gosta de ouvir? Amém. O que a gente gosta de ouvir? Vai dar tudo certo. Eu sou contigo. Coloca, vai. Mas quando Deus chega e fala: não é assim, não é desse jeito. Obedecer é, entre outras coisas, expressão de amor. Quando eu obedeço a alguém, eu estou expressando meu amor por ela. Eu obedeço porque amo. Eu obedeço porque amo. Se eu não amar, eu posso obedecer porque é uma questão de inteligência. Há um ditado aí que diz: obedece quem manda, quem pode, e obedece quem tem. Desobedece o teu patrão, o que ele faz com você? Manda você embora. De uma forma geral, de um plano bem simples, se você desobedecer a alguém, você vai sofrer uma consequência. Que pode ser uma advertência, pode ser um gancho no seu serviço, pode ser uma demissão. Desobedecer sempre tem consequência. Seja no pecado, seja no trabalho, seja na vida, seja onde for. A desobediência sempre vai trazer uma consequência. E normalmente a consequência não é boa, não é agradável. Quantas experiências eu e você já vivemos em que você poderia dizer: se eu soubesse que o final é assim, eu teria feito diferente. Se eu soubesse que as coisas iam terminar da forma como terminou, eu teria pensado assim, feito assim. Então obedecer, entre outras coisas, é o preço da glória, do sucesso, da prosperidade, dos milagres, do extraordinário. Biblicamente falando, você vai sempre encontrar a questão da fé e a questão da obediência. Até porque fé e obediência são atreladas. Quando Deus falou para Abraão: sacrifica o teu filho Isaque para mim, ele obedeceu. Por quê? Porque a Bíblia diz em Hebreus que ele cria que Deus tinha poder para ressuscitar Isaque. Quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Lá em Hebreus capítulo 11, na lista dos heróis da fé, está aí a explicação. Por que Abraão obedeceu? Porque ele creu. Sempre que você encontrar uma pessoa bem sucedida na Bíblia, você vai ver que ela creu e por isso obedeceu. Em outras palavras, a obediência está altamente atrelada à fé, naquilo que você crê, naquilo que você entende. Lucas 6, 46 ao 49, tem uma passagem
O texto é muito conhecido, que fala de edificar sobre a areia e edificar sobre a rocha, mas o versículo 46 e 47 a pessoa sempre esquece. O que diz lá, pastor? Lucas 6, 46 diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não façais o que eu vos mando? O Senhor é o meu pastor, é verdade? Tem certeza? Um dia uma ovelha me falou lá em São Paulo: pastor, Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas eu tenho vivido uma experiência que não é tão boa, tem me faltado muitas coisas. Eu falei assim: talvez esteja na questão de Deus não ser o seu Senhor. Como assim? Eu falei: a questão é, Deus é Senhor quando? Quando você faz o que Ele quer. Você sabe quando é que você manifesta o senhorio de Deus na sua vida? Quando você está diante de situações em que você claramente percebe que esta não é a tua vontade, mas é aquilo que você está fazendo. O senhorio se manifesta de fato e de direito quando eu não faço o que eu quero, mas eu faço aquilo que Deus quer. Quando eu falo: o Senhor é o meu dono, o meu proprietário, o meu rei, e eu não quero fazer, mas eu vou fazer, porque eu sei que esta é a tua vontade. É nisso que se manifesta o senhorio. Há milhões de pessoas que dizem: o Senhor Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador. Conversa, irmão. Você pode falar o que você quiser. Você pode falar que Jesus é o teu Senhor. Você pode falar que Jesus é o teu Senhor. Mas o Jesus está dizendo aqui: por que me chamais Senhor, Senhor, e não façais o que eu vos mando? A maioria dos crentes de hoje não ponderam sobre a questão de que Jesus é o Senhor, e é Ele que manda. Não é o que você quer, é o que Ele quer. Não é da tua forma nem do teu jeito, é do jeito dEle, da forma dEle, é na hora dEle, é na forma como Ele quer que seja feito. E aí, já que nós fizemos a introdução, agora você vai entender por que Deus colocou Maria como uma referência de uma serva obediente. Presta atenção. Maria era noiva, mas como na Bíblia não existe namoro, não existe, viu, irmão? Namoro na Bíblia. Eu vou namorar, não tem base bíblica. Namoro é para quem está casado, porque namoro tem a ver com ato sexual, relacionamento sexual. Namorar quer dizer ter relação sexual. Então isso não serve para solteiro, só serve para casado. Mas vamos deixar isso para outro dia. Na Bíblia não existe namoro, existe noivado. E quando lá em Israel, um homem pedia a mão da família, na verdade não era nem ele, era a família dele, pedia a mão da mulher, pagava dote. A partir do momento que as famílias acertavam o casamento, já era declarado casado, mesmo sem ter tido a consumação do casamento, a festa, o evento religioso. Maria estava desposada, noiva, mas dentro da tradição judaica ela já era casada. Aí o anjo Gabriel, que tudo que tem a ver com a igreja tem o anjo Gabriel, tudo que tem a ver com Israel tem a ver com o anjo Miguel, porque o anjo de Israel é Miguel e o anjo da igreja é Gabriel. Gabriel vai lá em Isabel, vai lá em Zacarias, agora Gabriel vai lá em Maria, e depois Gabriel vai lá em José, alinha todo o plano de Deus, e agora está lá aquela moça, mais de 20 anos com certeza. O anjo Gabriel chega nela e fala: olha, tem uma palavra para você. E ela ficou assim, assustada, né? Não é todo dia que você vê um anjo. Se você vê um dia, você vai entender do que eu estou falando. Quem já viu um anjo sabe do que eu estou falando. Eu nunca vi um anjo. O dia que você vê o anjo, você vai entender. Você fica meio assim, é uma experiência diferente. Quem já viu, já viu. Quem não viu, não viu. Quem talvez vai ver, vai entender que ele aparece. A Bíblia diz aqui, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Uma virgem desposada com um certo varão, homem da casa de Davi,
virgem, chamava Maria. E entretanto, aonde ela estava, diz: alegra-te, muito favorecida do Senhor. A gente lê aqui, parece tão simples, né, irmão? Um anjo aparece para uma mulher, que já é uma experiência extraordinária. Aí ele começa a entregar uma mensagem: olha, quero falar uma coisa para você. Você é bem-aventurada, você é bendita. Olha, você achou graça diante de Deus. O verso 29. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. O anjo está falando: alegra-te, muito favorecida. Às vezes as pessoas leem a Bíblia e não entendem o contexto. Um anjo aparece para uma moça e chama ela de favorecida. O anjo fala para ela assim: olha, você é maravilhosa, Deus tem um negócio com você. Aí você pensa assim: mas se é de Deus é bom. Se é uma mensagem de Deus e se é a vontade de Deus, vai ser extraordinário, maravilhoso. Aí ela ficou assim assustada. O que é isso? Que saudação é essa aí no verso 28? Alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Ela falou: que mensagem? Como é que é isso aí? Que mensagem é essa? Aí o anjo, no verso 29, ela fica assustada. No verso 30, o anjo fala: olha, calma, não temas, porque achastes graça diante de Deus, e eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus, e ele será grande. Olha que mensagem maravilhosa. Só tem um detalhe, irmão: ela era casada, desposada, noiva para casar com José. As famílias já estavam em acordo, estava tudo certo. E se você estudar um pouco de tradução judaica, de Oriente Médio, essa questão da família aqui é muito séria. O desrespeito a uma coisa familiar no Velho Testamento. Levítico 20, você pode ler lá. Sabe como é que eles resolviam? Você sabe como é que era? Lê lá Levítico 20 que você vai ver como é que os problemas familiares eram resolvidos no Velho Testamento. Levava para a porta da cidade e matava apedrejado. Então vamos entender o contexto. Ela dizer para o anjo: seja feita a tua vontade na vida da tua serva, no versículo 38, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Não é tão simples como parece, porque às vezes as pessoas estão pensando assim: não, mas é tranquilo. Não é tranquilo. Ela falar: eu vou obedecer ao Senhor, faça em mim a tua vontade, implicava em humilhação para a família. Segundo, apedrejamento até a morte, porque o que ela fez era adultério, ela estava grávida. Mas era do Espírito Santo. Qual era o precedente anterior ou posterior de que uma mulher engravidou do Espírito? Não existia. Hoje, se uma mulher vivesse essa experiência, ela tinha Maria como referência. Mas naquela época, qual era a referência de Maria? Nunca houve antes ou depois a experiência de que o Espírito de Deus tivesse engravidado alguém. Então havia humilhação para a família. Por quê? Porque ela estava grávida de outra pessoa. Mesmo que esta pessoa fosse o Espírito Santo, era uma situação completamente complicada para ela explicar. A humilhação da família levava ela ao apedrejamento. Para agravar um pouquinho, a gravidez dela estará num quadro de adultério. Ela também iria para o apedrejamento. Abandono do esposo. Ela estava casada, desposada. E lá em Israel, quando você ficava desposada, você saía da casa do teu pai e já ia morar na casa do noivo, apesar de não ter relacionamento sexual. Abandono do esposo. Ela ia perder o esposo. Aí você pode julgar o mérito: será que ela gostava tanto dele ou não gostava? Mas ela já tinha um relacionamento com ele. E se você for lá em Mateus, no outro texto similar, você vai ver que José era um homem extremamente amoroso.
Quando ele ficou sabendo que Maria estava grávida, ele pensou, vou abandoná-la em secreto, quer dizer, demonstra que ele tinha amor por ela, carinho por ela. Então, é possível que eles tenham um bom relacionamento. Então, ela ia perder o esposo. E os sonhos? E os projetos dela com José? Tudo isso junto. Mas mesmo correndo risco de vida, mesmo com o risco de ser rejeitada pela família, mesmo com o risco de ser rejeitada pelo esposo, mesmo diante de todos os sonhos e projetos que poderiam acabar, ela disse para Deus, sem questionar. A única coisa que ela disse foi assim para o anjo: como é que eu vou engravidar se eu nunca tive relação com homem algum? Foi a única coisa que ela perguntou. Aí o anjo fala, olha, fica tranquilo, o poder do Altíssimo te cobrirá. Nós cantávamos há muitos anos atrás uma música, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo. É baseado nessa passagem. Ele falou, fica tranquilo que para Deus não há impossíveis em nenhuma das suas promessas. E aí ela se encheu de fé e disse, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, ó Senhor. Irmãos, eu conheço muita gente que poderia estar vivendo muito diferente, mas não está por um motivo: obediência. Muita gente desobediente à vontade de Deus. Muita gente que não pondera sobre a vontade de Deus. Muita gente que não pensa no que Deus quer. Qual é de fato a vontade de Deus? Eu não queria ir para Belo Horizonte, eu fui. Terminei meu seminário em 2002, 2003 eu fiquei fazendo um curso que chama Recuperacional Transcultural. Preste atenção, quando você termina este curso lá em Belo Horizonte, você tem que escrever 3 locais, cidades ou países que você está disposto a ir, se o Ministério quiser te enviar. Sabe o que eu respondi lá? Vou para qualquer lugar menos 3 Lagoas. Desse jeito. A minha vida mudou de repente. E na hora que eu vi onde eu estava, em 3 Lagoas. Aí eu disse para Deus, então já que é assim, então não vou mais sair daqui. Aí quando foi no final de 2008, Deus me levou para Jaú. Aí Deus me levou para Rio Claro. Ministerialmente falando, para mim, o melhor ano da minha vida foi em 2013, em Rio Claro, a nível de igreja. A nível pessoal não foi bom não, mas a nível de igreja foi muito bom. Uma igreja grande, estruturada, 6 pastores. Lá eu tive uma coisa que eu não tive em lugar nenhum. Eu tinha culto terça-feira, 3 horas da tarde, 19h30, só. E um dia de plantão na semana. Eu estudei, fiz um curso. Foi um ano bom para mim, ministerialmente falando. Mas quando estava tudo bom lá, Deus apareceu para mim em visão e falou, sobe para o norte. Meses depois eu estava em Cuiabá. 2 meses depois. E eu poderia ficar contando para vocês aqui uma meia hora de experiências de Deus mandar você fazer coisas que você não quer fazer. Pastor, mas por que é assim? Porque
Deus tem planos na nossa vida que você não conhece. Você pode achar que você é mais um Zé Ruela da terra, sabe assim? Você olha para você e fala, sou nada. O que eu sou? Nada. Espiritualmente falando, talvez você se ache assim, um Zé Ninguém. Como pessoa você pode ser um monte de coisa. Mas espiritualmente falando, você pensa, quem sou eu? Mas Deus tem planos para você que você desconhece. Os planos de Deus são maiores. E as promessas de Deus estão atreladas ao plano. Só tem um detalhe importante, irmãos. Para você viver a promessa, você precisa obedecer. Vamos colocar em tese que Maria falasse assim: não, Senhor, a minha família vai ser humilhada, eu vou perder meu esposo amado, e eu não quero correr o risco de ser apedrejado. Eu aprendi uma coisa com Deus nessa minha caminhada. Quando uma pessoa não quer viver o plano de Deus, Deus levanta outra pessoa e o plano é executado. Se você não quiser, Deus vai levantar outra pessoa, não no teu lugar. Deus vai levantar outra pessoa com um chamado característico dela. Não vai, Deus não tapa buraco não. Tá? Você não quer, Deus levanta outra pessoa que tenha características que possa dar continuidade ao plano. Exemplo, Caim matou Abel. Depois Deus pega Sete. E o plano está aí. Quando alguém fala, não vou, conheço pastores, homens que dizem, eu sei que tenho chamado, mas não quero ser pastor. Não tem problema nenhum. Deus vai levantar alguém e vai fazer o plano dele. E você vai morrer frustrado. Aprenda isso. O sucesso, a glória, a bênção, a prosperidade, bota uma lista de coisa boa aí, passa pela obediência. Agora vamos falar dos benefícios da obediência de Maria, que até agora a gente falou só das consequências dela ter assumido a palavra que Deus deu. Mas e os benefícios? Primeira coisa, glória, poder, unção. A Bíblia diz que quando ela entrou lá na casa de Isabel, só de ela falar, bom dia, Isabel foi cheia do Espírito Santo e o menino que estava no ventre também. Poder, experiência, relacionamento. Um nome que é conhecido em toda a terra. Bendita, quer dizer, um nome que é dito de maneira boa em todos os lugares onde o Evangelho é pregado. Maria está lá. Não como a mãe de Deus, mas como uma serva que obedeceu a Deus sem colocar cláusulas, sem colocar obstáculos, sem colocar empecilhos, sem ponderar, porque ela confiou absolutamente na vontade de Deus. A Bíblia diz que ela é bem-aventurada mais do que feliz, porque ela obedeceu. A Bíblia diz, e nós podemos pensar nessa experiência dela com Jesus. Você consegue imaginar isso? Ela teve Jesus, amamentou Jesus, criou Jesus, ensinou Jesus a andar, falar. Ela viu, ela conviveu com Jesus até os 30 anos. Eu fico imaginando como foi para ela se relacionar com Jesus, sabendo quem ele era. Tanto que quando ela pede para Jesus fazer um milagre no casamento, você lembra o que ele falou? Mãe, ainda não é chegada a minha hora. Mas por amor a ela, ele obedeceu a ela. Porque estava na lei, o filho obedecia aos pais até os 30 anos. E aí ele obedeceu a mãe dele, fez o milagre.
Ela sofreu também porque ela viu Jesus morrendo na cruz, mas depois ela viu Jesus ressuscitado. E a gente pode pensar na história de Abraão, de Noé. Deus falou para ele: faz uma arca. Ele fez. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Ele saiu. A obediência tem seus benefícios. Mas existe muita gente que quer o milagre, e tem muita gente que quer a bênção, e tem muita gente que quer prosperidade, sucesso no ministério, na vida, mas não quer obedecer. Eu ouço demais essa pergunta: o senhor vai embora, o senhor não vai embora? O senhor vai ficar, não vai ficar? Irmãos, eu nem sei de nada mais. Eu parei de falar para Deus o que eu vou, não vou fazer. Porque na minha vida não tem esse negócio de eu fazer o que eu quero. Se eu quisesse fazer o que eu quero, muita coisa era diferente, mas eu não posso. Humanamente falando, eu tomaria outras decisões, mas eu estou travado numa palavra de Deus que me faz obedecer. E se Deus quiser que eu fique aqui até Ele voltar, eu fico. E se Deus quiser que eu vá embora, eu vou. Porque não me adiantaria nada permanecer em Três Lagoas se Deus não ficasse comigo. Não adianta nada você ficar num serviço, não adianta nada você ficar em lugar nenhum, se não tiver vontade de Deus nisso. É difícil obedecer, pastor? É, filho, é difícil. É difícil. É difícil obedecer porque normalmente quando Deus pede para você obedecer, porque você não quer fazer. Quando Deus pede para você fazer algo que você quer fazer, é mamão com açúcar. Mas normalmente não é assim. Ele pede para você dar, como ele falou para Abraão: entregue Isaac. Ele pede para você sair, como ele falou para Abraão: saia desta terra. Meu sonho era ser militar. Nunca quis ser pastor. E se eu pudesse não ser pastor, eu não seria. Porque não vale a pena. Humanamente não. É muita ingratidão. Ah, mas o senhor é? Sou. Por quê? Porque é vontade de Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Pastor, eu queria tantas coisas. Obedece. Não, mas eu não quero. Então, Deus tem muitos planos, muitas promessas para a sua vida, querido. Mas onde está a sua obediência? Por favor, desliga o celular aí. Não sei quem é. Deus tem muitos planos, muitas promessas para a sua vida, mas aonde está a sua obediência? Porque é a sua obediência que vai levar você a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E aí lá no fim você vai dizer: que bom que eu obedeci. Ou você vai dizer: por que eu não obedeci? É sempre assim. No fim da jornada você vai dizer: que bom que eu obedeci. Ou você vai dizer: por que eu não obedeci? É uma escolha minha e sua. Não adianta você chegar no final da sua vida frustrado, machucado. Eu conheci há muitos anos atrás um homem que tinha um chamado, homem de Deus, mas ele passou num concurso e ele ganhava muito bem o serviço. E quando Deus o chamou para a obra, ele não quis abrir mão
no serviço, porque o salário dele era muito alto. E ele pensava, como eu vou cuidar da minha filha? Ele acabou se esfriando, afastou da igreja por muitos anos, e quando ele estava aposentado, ele voltou. E ele quis, fazer a obra, pregar, evangelizar, fazer um monte de coisa. Ele queria pregar na igreja, ele cantava, ele pregava, ele queria. Mas não havia mais espaço para aquilo que Deus tinha para ele. Um homem de Deus, uma capacidade gigante, amargo, porque uma pessoa frustrada é uma pessoa amarga. Ele morreu amargo, frustrado, machucado, porque ele amava o altar, mas não podia viver no altar, porque ele não quis abrir mão da segurança do seu trabalho. Então é importante que a gente medite e pense sobre esse assunto. E eu quero encerrar a mensagem com essa frase: quem desobedece a Deus vai fazer a sua própria vontade, ou vai fazer a vontade do mundo, ou vai fazer a vontade de Satanás. Não pense você que a desobediência a Deus termina nisso. Quem desobedece a Deus ou faz a sua própria vontade, ou faz a vontade do mundo, ou faz a vontade de Satanás. Amém, igreja? Que você obedeça ao Senhor. Pastor, é fácil? Não, se fosse fácil todo mundo fazia. Se fosse fácil todo mundo obedecia. Não. E eu já te dei o segredo. Por que não é fácil? Porque vai contra o que você quer, vai contra o que você gosta, vai contra os seus sonhos, vai contra os seus projetos, vai contra os seus planos. Você acha que Maria estava querendo isso, estava esperando isso? Eu quero que você entenda que não foi uma coisa assim, aconteceu segunda, terça, quarta, quinta, não. Maria ficou ali. Primeira coisa que ela fez, ela foi lá em Isabel. Ficou 3 meses com Isabel. Depois que João Batista nasce, ela volta. Aí quando ela volta, ela estava com a barriguinha já. Quem já ganhou o bebê sabe. 3 meses, né? Quando ela voltou, ela teve que falar para José, estou grávida. Aí José falou, poxa, eu vou abandonar. Sabe o que José ia fazer? Como se fosse dele, ele abandonou ela, para ela não ser apedrejada, para ela não ser humilhada. Aí o anjo Gabriel chegou e falou, não abandona ela não. O ser que está sendo gerado no ventre dela é Jesus. E aí ele não a conheceu até que Jesus nasceu. Depois eles tiveram mais filhos. Amém? Obedecer é melhor do que sacrificar. Tem muita coisa que às vezes você precisa decidir, mas obedeça à vontade de Deus. Procure obedecer à vontade de Deus, porque a nossa vontade normalmente não tem ninguém. Vamos ficar em pé? Pai, nós queremos agradecer pela Tua palavra. O Senhor é rico, conhece cada coração aqui, conhece o meu coração. O Senhor sabe dos nossos dilemas, das nossas vontades, dos nossos desejos, projetos, planos. Mas a Tua palavra nos ensina que é melhor obedecer. Ajuda-nos a obedecer. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade, não a nossa. A nossa vontade ela é corrompida. A nossa vontade ela é parcial. A nossa vontade ela é envolvida por sentimentos, tantas coisas. Mas a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso nós oramos aqui como igreja, essa palavra do Senhor para o nosso coração. Ajuda-nos a obedecer ao Senhor. Mesmo que isto nos custe muitas coisas, como foi com Maria. Mas Maria confiou no Senhor. Ela confiou
plenamente que o Senhor estaria diante dela fazendo tudo o que precisava. E é nessa fé que nós queremos caminhar. Ajuda-nos a ser como Maria. Que a gente possa, mesmo diante dos desafios e das circunstâncias, que a gente possa falar como Maria. Aqui está o teu servo, aqui está a tua serva. Seja feito em mim, conforme a tua palavra. É nessa palavra que nós queremos ir embora para casa, Senhor. Que essa palavra alimente o nosso coração. Que o Senhor continue falando conosco. Que o Senhor continue ministrando no nosso coração a tua palavra. Ajuda-nos a ser obedientes. Ajuda-nos a obedecer a tua vontade, mesmo com todas as limitações que nós temos. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos para ouvir a tua vontade, no nome de Jesus. Agora leva-nos ao nosso lar, debaixo de paz, segurança, proteção. Continua nos ajudando, nos fortalecendo, nos abençoando. E agora, com o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor e Salvador, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Amém? Deus abençoe, boa semana, até o próximo.